E aí, gente, chegando na parte final aí da nossa conversa, uma coisa importante que eu falei, né? A gente já falou sobre linguagem inclusiva, dicas para você criar um ambiente que seja mais respeitoso e acolhedor para todas as pessoas. E um dos olhares que são importantes a gente entender é que muitas vezes algumas atitudes elas ficam tão naturalizadas, né, que a gente não percebe que isso está agredindo as pessoas LGBTQIAPN+, né? A gente chama isso de microagressões. Não porque elas são pequenininhas, né? Que elas são de baixo teor e tudo mais. Não. É porque muitas vezes elas são tão repetitivas, né? Tão naturalizadas, como eu já disse, que na somatória, né, do tempo que elas são feitas, as pessoas, elas criam aí violências extremamente agressivas, que levam as pessoas às questões de saúde mental e tudo mais, né? Para que a gente tenha uma ideia, né, quando estou falando de microagressões, eu estou falando, por exemplo, de ofensas que podem ser verbais, de comportamentos, né? Pode ser no ambiente, ou seja, sempre vem alguém que faz aquela piadinha com muitas aspas, né? Que eu falo, quando não tá, quando a gente não ri junto, isso não é piada, isso é agressão, né? Muitas vezes não são repreendidas. Ah, mas sempre foi assim, a gente sempre fez essa piada, a gente sempre fez essa brincadeira, a gente sempre falou dessa maneira aqui, né? E aí a gente não muda essa atitude, não muda essa maneira de pensar. Muitas vezes são rapidinhas, né? De curta duração, como eu disse, né? É natural naquele espaço, né? Quando você ainda fala sobre isso, você fala, mas eu não tive a intenção, mas imagina, é mimimi, são inofensivas, é bobagem isso, não se preocupa, né? Mas esses tipos de atitudes, muitas vezes, eles estão comunicando o quê? Desprezo, desconsideração, né? Ou seja, e de maneira somada, né, no tempo e no espaço, né, além de te deixar num espaço de bastante violência, né, diminuindo aí sua autoestima, mexendo com a sua saúde mental, isso vai comunicando a todo o ambiente também que aquela pessoa, por ser LGBTQIAPN+, por exemplo, ela é menos capaz, né, ela merece menos respeito, ela é uma pessoa risível, por exemplo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, com essas naturalizações de piadas, frases e comportamentos, porque isso só vai fortalecendo a discriminação. E eu tenho certeza que você não quer isso. Você não quer ser lembrado ou lembrada, o seu legado ser alguém que agredia as pessoas. Então a gente tem que pensar, parar para pensar realmente e mudar as atitudes, tá? Porque quando a gente fala de respeito, né, é algo que deveria ser natural, inerente ao ser humano, né? Mas aí eu falo, você tem que, para respeitar uma pessoa LGBTQIAPN+, você tem que fazer o quê? Sei lá, ir para Harvard, fazer uma pós-graduação nisso, para daí você começar a respeitar as pessoas. Não, você pode até estudar. Eu vou achar incrível se você decidir fazer isso. Mas o respeito vem antes disso, vem na convivência, né? Eu falo, é conhecer para respeitar ou respeitar para conhecer? É uma coisa e a outra ao mesmo tempo, né? O problema é quando o respeito vem com uma condicional. Eu só respeito se. Eu respeito mais, ou seja, né? Se tem essa condicional, né? Se tem uma condição para eu respeitar, aí já o respeito não está 100% aí não, né? Porque você até só vai fazer algo se a outra pessoa se encaixar naquilo que você considera o certo, o melhor, enfim, o mais bonito e por aí vai, tá? E aí, quando a gente está falando sobre respeito, tem outra palavrinha que nos vem à mente, que é a tolerância. E aí eu trago esse vídeo. E esse vídeo é interessante porque traz um pouquinho de uma visão sobre o que nós, da comunidade LGBTQIAPN+, esperamos de toda a sociedade. Dá uma olhadinha. We talk about love. We talk about humanity. We must see the human factor. Our foundation is human, not sex. My community dies every day, whether it's from HIV and AIDS or from transphobia or homophobia. I ask you, consider this. That is a human being. We're all human beings. It's about inclusivity
And I will never, ever ask any of you for respect. I will demand it. You will not tell me that you accept me. You will not tell me that you tolerate me. That is not your power. I take that from you. You will respect me for who I am. Thank you for this honor. A questão é, tire a culpa e olhe para a sua responsabilidade. Você faz parte dessa conversa, mesmo não sendo parte da nossa comunidade. A culpa geralmente paralisa. A responsabilidade te coloca para ação. O que você pode fazer para melhorar essa situação? É isso que a gente quer, né? O que faz, então? O que nós podemos fazer? Então, primeiro, vamos promover os direitos. Que os direitos sejam equânimes, que sejam iguais para todas as pessoas. Teve dúvida? Faça mais perguntas e menos suposições. Isso é fundamental. Não tire ninguém do armário. Sair do armário é aquela expressão, né? De você se assumir, falar sobre a sua sexualidade, né? Se você pode falar sobre isso, trazer aí nos seus espaços, ajudar as pessoas a entenderem mais sobre você, sobre o tema, legal. Mas tem gente que não quer, não consegue, tem dores envolvidas, tem várias questões de violência, como a gente já viu aqui na nossa conversa. Ou seja, nunca tire ninguém, nunca arranque ninguém, nunca dê indiretinhas, tá? Mas o que é que eu faço, JP? Promova um espaço que seja acolhedor. Fala, poxa, eu assisti uma palestra muito bacana, que legal, aqui é o espaço que a gente respeita todas as pessoas e tudo mais. Se alguém aí do seu convívio próximo, da sua empresa, né? Se algum turista ou alguma turista, de repente, se você mostra que aquele espaço é acolhedor e respeitoso, se a pessoa quiser falar sobre isso, ela sabe que ali ela vai encontrar apoio. Mas nunca fica dando indiretinha, tá? No arranque de ninguém do armário, que você não sabe o momento que essa pessoa vive, as dores que ela tem, sabendo desse contexto que a gente tem no nosso país de muita violência. Essa é uma dica importantíssima, tá? E outra coisa que também sempre me pergunto é, mas JP, enquanto heterossexual, enquanto cisgênero, eu não tenho um lugar de fala. Eita! O que é esse tal de lugar de fala, gente? Né? Eu costumo dizer que todo mundo fala de um lugar. Entender e saber qual é o seu lugar, qual é o seu espaço social de fala é fundamental, né? Obviamente, o seu lugar de fala não é falar das suas vivências enquanto pessoa LGBTQIAPN+, se você não é uma pessoa LGBTQIAPN+. Mas se você é uma pessoa hétero, cis, e está aí no mercado, está aí nos espaços, né? O seu lugar de fala não é falar em nome das pessoas, mas falar em defesa delas, em defesa dos direitos. E aí eu puxo o lugar de fala para que você se entenda como uma pessoa aliada ao tema. O que é ser essa pessoa aliada ao tema? É aquela pessoa que escuta e não minimiza as dores. É uma pessoa que acolhe as dores alheias, entende, sente junto. É uma pessoa que convive com pessoas que são diferentes de você e que, acima de tudo, se posiciona diante de uma situação de violência, de preconceito ou de discriminação. Eu costumo dizer que se você não faz nada diante de uma situação de violência, você está sendo conivente àquela situação. Ou seja, você tem que se posicionar sim. Se ouve ali, mas eu não quero me meter, porque eu não tenho lugar de fala, né, novamente, ou eu não vou meter a colher ali, porque não tem nada a ver comigo. Se você está vendo que é uma situação de discriminação contra uma pessoa trans, bi, lésbica, gay, você tem o dever, sim, humano e legal, né, de parar com aquela situação, inclusive, né, dar todo o suporte, como a gente já falou, e até servir como testemunha, se assim for necessário. Eu costumo dizer assim, mas até no meu grupinho do WhatsApp do futebol, JP, eu tenho que falar, porque todo mundo fica falando viado, isso aqui, tal. Eu agradeceria muito se você se posicionasse contra esse tipo de fala. Porque esse tipo de fala faz com que eu, JP, morra na rua. Que eu tenha um alvo cada vez mais gritante, né, na testa para quaisquer tipos de violências, né, para que eu não consiga, por exemplo, ser promovido, para eu consiga um emprego melhor, ou então que eu vire só motivo de piada e ninguém me leve a sério
no meu dia a dia. Então, quando você se posiciona contra isso, você está falando, poxa, eu entendi o meu papel, eu entendi sim o meu lugar de fala na luta contra a LGBT e fobia. E eu gosto desse vídeo, para a gente encerrar o nosso papo de hoje, eu convido vocês a assistir esse vídeo que mostra, né, muitas vezes desses ambientes onde a gente trabalha, onde a gente convive, onde a gente fica tanto tempo com pessoas e se a gente criar um ambiente que seja acolhedor, respeitoso, as pessoas podem ser quem elas são, elas vão dar o seu melhor, certamente, e elas vão viver felizes. E gente feliz é bom demais, gente. I'm every color that you know. I'm every color of the rainbow. Don't let go. Espero que você tenha gostado, eu adorei estar com você e a gente se encontra na próxima. Tchau!